Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana para falar sobre o novo livro da ePapers, Usinagem para Engenharia, ok? A gente vai começar essa live, vamos aguardar aí que o pessoal tá entrando. E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria começar essa live de hoje, que é dia 15 de outubro, dando os parabéns para todos os professores, especialmente professores universitários, que são as pessoas com quem a gente tem mais contato aqui na ePapers, né, que são os nossos parceiros, diria assim, né? E parabéns, assim, eu acho que ser professor é uma profissão muito legal, muito bacana, assim, muito necessária. E é muito legal que alguém esteja disposto a compartilhar suas experiências, né, e passar adiante e ser uma referência para os mais jovens, né, para as pessoas que estão aprendendo. Parabéns, professores, muito tudo de bom para vocês. Então, vamos lá, começando a nossa live, vou falar sobre o livro que se chama Usinagem para Engenharia, um curso de mecânica do corte. Esse livro é de autoria da Ana Carla Araújo, da Adriane Lopes Mougo e do Fábio Oliveira Campos. Não por acaso, os três são professores. A Ana Carla é professora na cidade de Toulouse, na França, do INSA, e a Adriane e o Fábio são professores do Cefet, tá? Mas cada um deles vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ok? E esse livro está sendo lançado aqui na ePapers. Hoje é uma espécie de pré-lançamento do livro, que ele está saindo do forno agora. E é um livro muito bacana, muito bem feito. E assim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Quem tiver interessado, no nosso perfil aqui, na nossa bio, existe o link da ePapers para fazer a compra do livro na versão impressa. E também, quando a gente terminar a live, a gente vai colocar esse vídeo disponível no IGTV, aqui do Instagram. Então, vocês podem compartilhar, podem chamar seus amigos. Aliás, chamem seus amigos agora para assistirem ao vivo, tá? E se não der, vocês podem assistir depois no IGTV, ok? A primeira pessoa que eu vou chamar para conversar com a gente hoje é a Ana Carla Araújo, ok? Vamos lá vamos ver se a gente consegue falar aqui com a Ana Carla. A Adriane tá aí, tô vendo. Ana Carla, achei. Vamos lá. Ana Carla, você tá por aí? Olá, tudo bem, Ana Carla? Ah, tudo bem, tudo ótimo, né? Tudo muito feliz, assim. Ai, que bom, que É. legal. A gente está começando a receber um monte de mensagens aqui de pessoas que foram ex-alunos e ex-orientandos e pessoas mandando um olá para a gente. Vamos conversar um pouquinho, depois a gente recebe qualquer comentário ou pergunta que a gente tenha, né, do pessoal que tá mandando aí agora. Então, eu vou começar te perguntando o seguinte: como é que surgiu a ideia desse livro? Bom, primeiro, antes de responder a ideia de como surgiu, assim, na verdade surgiu no Dia do Professor, como hoje, né, há 3 anos atrás. E antes de falar um pouco da história do livro, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que contribuiu com esse livro, né, e com a minha formação, com a formação da Adriane, do Fábio, que foram os nossos professores, né, que Ah, formaram o que a gente é. Então, antes de responder, só queria lembrar que somos o que somos pelos professores e pelas instituições, né? Então, tanto dentro de casa, que minha mãe era professora, minha irmã professora e tal, o suporte da minha família e tudo mais, aos professores que a gente teve na UFRJ, os professores de usinagem, né? Então, agradecer aí o meu orientador, né, que foi o professor José Luiz, o professor Vogel, o saudoso Vogel do Cefet, o Guilherme Fromontan, de Cluny, o Capur, João Fernando, Anselmo, Alisson, Márcio,
dos congressos e tudo mais. Então, depois de falar um pouquinho de todos eles, depois no final eu vou falar um pouco mais dos técnicos de laboratório, os professores de laboratório. Mas então esse livro surgiu, eu estava fazendo pós-doc em Cluny, na França, então eu não estava dando aula, eu tinha chegado lá em setembro, e, e aí no dia 15 de outubro eu já estava um tempinho sem dar aula, e aí quando foi o dia do professor eu estava sentindo falta de alunos, de transmitir e tudo mais, e eu falei, bom, já que eu estou aqui estudando e fazendo pesquisa no exterior, né? Eu falei, preciso colocar isso no papel, assim, o que as aulas que eu tinha dado na usinagem, porque eu lecionei alguns anos de usinagem na UFRJ, então eu resolvi começar a colocar no papel. E aí eu convidei vários colegas para começarem a contribuir. Alguns conseguiram participar, outros com muitas atividades não conseguiram. E aí, ao final, os meus coautores agora são, né, os coautores Fábio e Adriane foram meus ex-alunos de doutorado. Então, a gente já tinha uma forma de trabalhar muito coesa, né? A gente trabalha muito bem juntos, já publicamos bastante juntos. Então, foi assim que surgiu o livro, né? Que eles contribuíram e a gente pôde completar a ideia do livro. Ah, que bacana, muito bacana. É, eu ia até te perguntar, uma das perguntas que eu ia te fazer é sobre como foi fazer esse material com ex-alunos de doutorado, que são a Adriane e o Fábio, né? Mas você já deu teu feedback que foi uma experiência muito legal, né? Foi, assim, quando a gente forma um aluno de mestrado, a gente tem um trabalho, um objetivo de trabalho para publicar, para cumprir uma missão científica. Quando a gente forma um aluno de doutorado, a gente compra uma missão científica também, mas a gente forma um potencial professor, um potencial pesquisador que vai fazer projetos de pesquisa, que vai formar outras pessoas. Então, quando eu comecei cada um deles a orientar, eu tinha essa missão de formá-los para pesquisa e para a formação de outras pessoas, né? Então, trabalhar com eles no livro foi uma complementação, assim, foi como se a gente terminou as teses, agora vamos fazer um trabalho de formação de novos engenheiros. Então, foi muito prazeroso. Às vezes eu ficava ainda meio na função de orientadora, puxando a orelha e tal, mas às vezes eu me dava conta, falei, não, eles são meus colegas hoje em dia, eles são professores, e a gente vai trabalhar junto, e eles davam ideias novas, então foi muito legal, foi muito bacana. Ah, bacana. Daqui a pouco a gente está conversando também com a Adriana e com o Fábio, né? Então vamos lá. O que é mecânica do corte? Vamos Começamos lá. já. É uma pergunta difícil e Eu, fácil, totalmente né? leiga, pergunto: o que é mecânica do corte? Então, se mecânica do corte, na verdade, é uma outra forma de falar de usinagem. Usinagem é um processo de fabricação de remoção de material. Então, a gente tem um bruto, um material com um formato maior do que o formato final e a gente remove o material. E quando a gente fala de mecânica do corte, é porque a gente, ao invés de olhar o processo do início ao final, assim, como um processo de fabricação, a gente vai primeiro ao local, ou seja, ao que acontece, quais os fenômenos físicos que acontecem dentro do material. Então, a gente vai olhar quais são as temperaturas, quais são as tensões, o que acontece, os fenômenos que acontecem. E aí, quando a gente parte daí para ir para o processo, a gente forma o aluno de uma forma a partir dos fundamentos. Então, ele fica preparado não só para saber mais de usinagem, mas ele fica preparado para novos processos de fabricação. Então, assim, hoje em dia a gente precisa formar engenheiros que estejam preparados para as mudanças da engenharia, as mudanças das necessidades. Então, hoje em dia se fala muito da manufatura híbrida, né, que é os processos de fabricação combinados. E aí, se o aluno sabe os fenômenos, se ele consegue entender o que está acontecendo, ele vai estar muito melhor preparado para criar processos de fabricação novos. Então, por isso que a gente chama de mecânica do corte, em vez de chamar de usinagem. O título é Usinagem para Engenharia, mas que a gente quis colocar um subtítulo de mecânica do corte porque a gente achava importante esse ponto.
É interessante, né? Mecânica, então, mecânica do corte é como se viesse antes da engenharia, né? É a física, digamos assim, né? Exatamente. É como se fosse a física da usinagem. Exatamente. Entendi. Olha, interessante, bacana. E esse livro se destina a quem? Ana, eu sei que ele tem uma pegada assim de aprendizado, né? Ele não é um livro puramente técnico de referência, ele tem um viés de ensino, né? Então, para quem que ele se destina? Então, um dos grandes objetivos do livro era ser um livro didático para o curso de engenharia, porque os livros de usinagem, muitos são direcionados para o curso de engenharia, mas eles são muitas vezes têm uma cara mais tecnológica, porque a usinagem ela fica ali entre a técnica e a engenharia. Então, a gente quis formatar o livro de uma maneira que ficasse pronto para o curso de engenharia, para a graduação em engenharia, ou para um curso de introdução à pós-graduação. Então, pensando na grade horária, né, na formação do engenheiro, ele está conectado com as matérias de mecânica dos sólidos, de mecânica dos fluidos, um pouco, térmica. Então, ele está bem encaixado no curso de engenharia. Então, a gente colocou exercícios, tem material complementar. Então, a gente tentou abraçar de uma forma mais didática, escolhendo assim. Então, por exemplo, para um determinado, para força de corte, tem vários modelos. A gente poderia colocar todos os modelos ali, ia ficar um livro bem completo. Mas a gente, ao invés de colocar todos os modelos, a gente preferiu escolher poucos, mas que ficasse coeso, que o aluno conseguisse fazer, conseguisse calcular e conseguisse conectar com a temperatura, por exemplo. Então a gente preferiu reduzir em relação às opções, isso a gente faz fazer na pós-graduação, mas formar o aluno de uma forma, na nossa opinião, mais didática. Ah, interessante. E aí, ele pode ser usado na pós-graduação, como você falou, né? Como um texto, sei lá, introdutório, algo assim, né? Pode. Como, eu, Para ser usado na pós-graduação, é importante ter artigos científicos junto dele, né? Então, por exemplo, no capítulo de tensões, a gente fala em alguns modelos de tensões, mas aí o professor da pós-graduação precisa buscar artigos de revisão sobre vários outros modelos de tensão. Então, é uma boa introdução, mas para pós-graduação precisa de uma complementação de artigos científicos atuais, né? entendi, para dar a teoria, né? Que aprofundar mais, né? Isso. E ele tem uma relação com a pesquisa também, nessa área? Tem, a gente tentou colocar, então a gente tentou, além de fazer essa formação didática para os processos de fabricação de usinagem, a gente tentou colocar um capítulo de monitoramento de usinagem, que apresenta todos os equipamentos que se usam em usinagem, alguns que não usa só em usinagem, mas que também são muito, muito importantes para a usinagem, como alguns microscópios, rugosímetros. Isso é muito importante para a pesquisa experimental. E para a pesquisa teórica, é um livro de introdução à teoria. Então, assim, ele tem uma conexão grande com a pesquisa, embora não seja um livro para a pesquisa. É um livro para a formação do engenheiro. Entendi. E é um livro todo ilustrado, né? Ele ficou um livro bonito, né? A capa tá bonita e as ilustrações estão muito bacanas, né? Muito detalhadas, eu acho. Então tá bom, Ana. Vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar com você agora e vou chamar a Adriane para a gente conversar um pouquinho mais, mas eu vou ver se eu consigo te chamar de volta no final da live para a gente fazer um fechamento, ok? Tá bom, ok. Muito Então obrigada. tá. Até logo, Adri. Até Até logo, logo, até Ana. logo. Eu volto que eu quero Até falar mais. logo. Tá. Um beijo. Um beijo. Eu fecho, não, né? Não, eu vou remover você, mas isso, tá ótimo. Agora a gente vai chamar a Adriane. Adriane. Ah, olha só, o pessoal aqui falando que a capa ficou linda. A Melina Rodrigues, dizendo que a capa ficou linda. Oi, Adriane, tudo Tudo bem? bom? E Boa aí? noite. Boa noite. Vamos lá continuar a nossa conversa. Você deve ter assistido agora, né? Sim, A sim. parte que a gente O falou com a início com a Ana. professora Ana Carla. Isso. E
continuando aqui a conversa sobre o livro, queria te perguntar o seguinte: tem outros livros em português sobre esse assunto? Sim, a gente tem alguns livros em português que tratam sobre os processos de usinagem, tá? Só que são poucos desses livros tratam do assunto de um modo um pouco mais completo. A gente tem livros de usinagem, por exemplo, que focam apenas na introdução do processo ou só em usinagem de ultra precisão, e uma parcela desses livros também tem uma linguagem mais voltada para a formação da área técnica. Por isso que tanto o título, né, usinagem para engenharia foi escolhido por essa razão também. Então, sim, nós temos, Entendi. mas o campo ainda precisava ser mais explorado de literatura para fornecer para os nossos alunos de graduação. Pois é. A gente estava até conversando, né, com a Ana Carla, que ele é um livro bem específico para o pessoal né, da graduação e para os alunos, né, para ser usado em sala de Sim, aula. E qual é o diferencial desse livro, na sua opinião, Adriane? assim, o diferencial vai depender do que a gente está analisando de fato. Se a gente Hum, olhar a abordagem do conteúdo, assim, é o mesmo conteúdo que, por exemplo, a gente possa encontrar em outro livro de usinagem, mas uma abordagem um pouco diferente. A gente utilizou, por exemplo, notação vetorial, é um exemplo de abordagem de conteúdo do livro. A notação vetorial, ele facilita, por exemplo, lá no início do livro, no capítulo 2 e 3, quando a gente começa a falar de movimentos e direções na usinagem, essa notação vetorial facilita a gente visualizar e representar as forças que agem no processo de usinagem, por exemplo. Tá? Além da abordagem do conteúdo, nós temos dois capítulos finais do livro que são diferencial também de conteúdo, tá? Que trata sobre a microusinagem e o monitoramento do processo de usinagem, que não é encontrado facilmente em outros livros, principalmente em português. Tá? Agora, um outro diferencial saindo do livro, do conteúdo do livro, são os materiais complementares. A professora Ana Carla falou um pouco, certo? Mas a gente tem, por exemplo, os planos de aula. Esses planos de aula foram desenvolvidos para cada capítulo e eles são como se fosse um roteiro que pode ser utilizado junto com o livro, certo? Tanto pelo professor que já é experiente na área, como um professor que é novato, que vai ministrar a disciplina pela primeira vez. Isso facilita o professor a ministrar a disciplina. E esse plano de aula ele vai estar disponível no site do livro. A gente criou um site específico para o livro para disponibilizar esse material complementar. Além do plano de aula, a gente tem os slides, que a gente fez com carinho, tá? Selecionou imagens principais do livro, algumas equações, alguns conceitos para ajudar o professor, e também a resolução dos exercícios. No final de cada capítulo do livro, nós temos alguns exercícios, e a disponibilidade dessa resolução é exatamente para incentivar o aluno a fixar o conteúdo que ele acabou de estudar. Então, a gente tem o diferencial de conteúdo e de abordagem do conteúdo no livro e, complementando isso, o material complementar, que vai estar disponível no site. isso. Esse link para esse material complementar e para os slides está no próprio livro, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, porque assim, quando vocês comprarem um livro, vocês vão ver, tem um QR Code lá, né? E aí você pode ir de lá, você consegue acessar o material. Olha, tem um pessoal aqui dizendo que já comprou, que não deu para ver o nome aqui, deixa eu ver quem foi, peraí, gente. E. Ai, não deu para ler o nome da pessoa. Mas alguém dizendo que já comprou o livro e está super animado, que vai Que ser bom, muito bacana. É. muito bom. E como é que o livro pode ser usado em sala de aula, então? O professor já vai ter esse apoio, né, dos slides e dessa resolução de exercícios e tal, mas você tem alguma outra coisa para falar sobre isso? Eu vejo o livro e o material complementar como e o plano de trabalho. Eu gosto muito do plano de trabalho porque auxilia muito na organização, no cronograma do professor, em atividade semanal dentro de cada capítulo. Eu acho que isso facilita muito o professor. Mas eu acredito assim que a minha resposta vai recair no que eu já acabei de falar. O livro ele tem um bom conteúdo para o ensino da usinagem para a engenharia, certo?
E, somado ao material complementar, a gente também vai colocar no site futuramente vídeos do processo para facilitar mais a questão visual dos processos de usinagem. E tudo isso eu acho que cria uma condição boa de ensino-aprendizagem para a usinagem, tá? Para os alunos que estão se formando em engenharia, ou como a professora Ana Carla falou, somado a artigos científicos, pode ser utilizado também para pós-graduação. Então, eu acho que é uma boa pedida para o ensino de engenharia. Muito bacana, Adriane. Eu vou encerrar com você. Antes eu quero lhe dar os parabéns, né? Parabéns, Obrigada. professor. Você é professora do Cefet, né, Adriane? Sim, sim, do Cefet Isso. Nova Iguaçu. Bacana. Então, parabéns, Adriane, pelo dia de hoje. E Obrigada. a gente vai encerrar com você e vou chamar o Fábio, tá? Para a gente continuar a nossa conversa. Tá? Só um detalhe. Lívia Ávila foi o nome da pessoa que mandou o comentário aqui falando que já comprou dela, que está super animada. Ela Espero que ela acabou de goste mandar muito do aqui. livro. Eu acho que ela vai gostar. O livro está muito Vai bacana. sim. Tá bom, gente. Um momento que eu. Fica por aí que eu vou chamar o Fábio. Um abraço. Então, vamos lá. Vamos, cadê o Fábio? Peraí. Fábio. Fábio, eu tenho que achar você aqui, hein? Fábio, Fábio, Fábio. Peraí, que eu não tô te achando. Espera aí. Fábio, se você puder mandar um. Acho que é esse Fábio Campos aqui, né, Fábio? Vou convidar você, hein? Espero que seja esse. Djalma Demasi, mandando um convitezinho. Oi, Fábio, tudo Oi, tudo bem? bem? Como é que Tudo você tá? certinho, olha. O pessoal tá mandando abraços aqui, olha. Washington Neri, do Instituto Federal de Mato Grosso. Débora Inácio, um monte de gente. A Lívia parabenizando aí a Adriane e a Ana, né, por serem mulheres na engenharia, isso é muito bacana realmente. E, Então, Fábio, vamos continuar a nossa conversa? É, Como é que é essa questão da atualidade? Esses temas do livro são bem atuais, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. então, são sim. Assim, na verdade, a usinagem, o tema de usinagem tem tópicos básicos, né, que os livros a gente precisa abordar enquanto docente na disciplina, que são temas que têm, assim como a matemática, tem coisas básicas que a gente precisa passar, mas é um tema, como todo tema relacionado à tecnologia, que vem se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos. Então, assim, a gente tentou abordar. Tem dois temas que eu acredito que sejam bem atuais, que são os capítulos que a professora Ana e a professora Adriane já falaram um pouco, que são os capítulos de microusinagem mecânica, que é um tema que não é novo na usinagem, né? Ele já foi novo uns 25 e poucos anos atrás, mas é um tema que não tinha sido abordado ainda em nenhum livro didático e que a gente, na nossa opinião, é bem importante estar registrado num livro. Então, é um tema que é atual no ensino e que ajuda. A microusinagem tem algumas diferenças com a usinagem convencional e o aluno entendendo essas diferenças até ajuda a entender alguns conceitos da usinagem convencional. E tem o capítulo de monitoramento de usinagem, né? Que aborda os equipamentos, sensores e que são utilizados para a gente fazer medições ou monitorar nos processos de usinagem. E isso tem tudo a ver com a atualidade, com a indústria 4.0, a manufatura avançada, os temas que estão bastante quentes atualmente assim, na questão da indústria. Bacana. E aproveitando esse assunto, o que é a indústria 4.0?
Então, a indústria 4.0, ela é um termo é um conceito que foi apresentado há alguns anos, vai fazer cerca de 10 anos, mas que é outro termo para a quarta revolução industrial, né? Então, a gente estudou lá na escola, teve a primeira revolução industrial, que era relacionado à questão, entre outras coisas, mais a invenção da máquina a vapor para substituir a força animal para geração de potência. Teve a segunda revolução industrial, entre outras coisas, a aplicação da linha de produção, a questão do Fordismo, as máquinas elétricas. E a terceira revolução industrial, que é um pouco mais recente, mas já está fazendo aí seus 50 anos, que é relacionado à questão da automação, a robótica, que um tempo atrás era novidade, e nessa última década que está terminando, né, que terminou, a gente teve o que algumas pessoas defendem que a gente está na quarta revolução industrial, que é essa indústria 4.0, que é basicamente a gente usar a conectividade ou a internet para conectar as máquinas no sistema produtivo para facilitar, otimizar os processos, né? Então, utilizar a gestão dos processos, a manutenção. E basicamente, para dar um exemplo, assim, a gente tem o conceito de internet das coisas, que é as coisas conectadas à internet. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, ar-condicionado ligado, conectado à internet, a gente consegue controlar ele pelo celular. A gente tem geladeiras conectadas à internet que a gente consegue programar quando aumentar a temperatura, esse tipo de coisa. Então, a indústria 4.0 tem a ver com a aplicação do conceito de internet das coisas na indústria. Aí tem o conceito de internet industrial das coisas, que é as máquinas interconectadas através de uma rede. Então, o livro até aborda um pouco, o livro não aprofunda nessa questão da indústria 4.0, mas a gente acredita que esse capítulo de monitoramento de usinagem, ele dialoga bastante. E esses conceitos que eu falei, eles estão definidos nesse capítulo, e a gente dá um passo, esse capítulo dá um passo para além do que a gente tinha nos livros didáticos e começa o diálogo com a indústria 4.0, sim. É importante isso, é verdade. E quais são os desafios do ensino da usinagem hoje? Eu imagino que essas mudanças tecnológicas já devem ser um bom desafio para quem está em sala de aula, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bastante. Então, em relação ao ensino da usinagem, assim, eu vejo dois âmbitos de desafios. Em primeiro, a gente tem o desafio a curtíssimo prazo, que é a questão do ensino remoto, né? Então, a usinagem dentro da engenharia no geral, os alunos já têm, se eles chegam nos cursos de graduação de engenharia querendo ver coisas práticas, né? Isso já dentro do curso, eles têm que ver cálculo, têm que ver física, isso leva um tempo. Mas a disciplina de usinagem é uma das disciplinas que os alunos querem ter uma prática, né? Eles querem ir para o laboratório, querem mexer nas máquinas. Então, a gente tem esse desafio imediato aí no ensino da usinagem, que é como manter o aluno motivado nesse tipo de ensino que a gente está tentando fazer agora. E aí entra algumas coisas que estão relacionadas ao desafio geral, assim, que a gente tem, por exemplo, programas de simuladores CNC, de máquinas CNC, simuladores que simulam o que acontece na prática dentro dos programas, né, de computador. Mas a aplicação desses programas no ensino ainda são bastante, pelo menos na área de fabricação, ainda são bastante escassos, assim, até porque tem questão de custos, os programas são caros e tal. E o desafio geral para o ensino da usinagem, para mim, é aproximar o aluno tudo isso que eu falei da indústria 4.0, que é algo que está sendo implementado ainda no Brasil, é
é aproximar o aluno com o que ele vai encontrar no mercado de trabalho, se for atuar dentro dessa área de fabricação, projeto, manutenção de máquina. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai encontrar essas coisas que eu falei, essas novidades tecnológicas que eu falei. E o ensino tem que estar totalmente ligado. É inevitável que a gente vá caminhar para algo do tipo. Mas isso tudo envolve bastante investimento ainda, porque as universidades têm que ter laboratório. Esse último capítulo do livro, que é monitoramento dos processos de usinagem, eles dependem do aparato experimental, por exemplo, para simular não, né? Para simular o que a gente vai encontrar na indústria, na fábrica. Então, a gente tem esse desafio aí de fazer o ensino um pouco mais próximo, lógico que sem perder o básico, né? Como eu falei no início, a gente tem que passar, mas aproximar o aluno do que ele vai encontrar na indústria. Entendi. Poxa, interessante, Fábio. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que a gente ainda tem um tempinho aí. Eu vou encerrar com você agora. Antes de tudo, parabéns também a você. Professor, você é professor do Cefet também, né? Sou colega da Adriane, lá em Nova Iguaçu. Bacana. Então, parabéns por esse dia de hoje. E eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar com você e vou chamar novamente a Ana Carla para a gente fazer o fechamento aqui da live, ok? E aí você fica aí no aguardo. Olha, muitas pessoas mandando parabéns. Aqui, ó, Hector Costa acabou de mandar. Eu tenho que dar uma olhada aqui na listinha, mas tem muita gente mandando os parabéns aqui. Terezinha Campos, Matheus Cossenza, W. Souza Neri, Ninique Silveira, Solange Projetos, a Jéssica Silveira. E por aí vai, ok? Parabéns, Fábio. Obrigado. E vamos chamar a Ana Carla. Vou chamar a Ana Carla nesse momento. Um abraço. Ana Carla, você está por aí? Vou te chamar de novo aqui. Vamos ver se eu consigo te encontrar aqui nessa minha listinha aqui. Achei, tá aqui. Oi, Ana Carla. Oi, tô por aqui, assim e com o sorriso de orelha a orelha. Feliz. Pois é. E tá muito bacana, né? Todo o pessoal mandando parabéns para vocês, né? Assim, muita gente interessada no livro, dizendo que até já comprou exemplar, né? O F. Nóbrega acabou de mandar aqui. Parabéns, professora Ana, pelo livro e pelo dia de hoje. É isso aí, né? Muito obrigada. Simbolismo. Então, Ana, uma das coisas que você me falou é que tinha muitos agradecimentos para fazer, né, do livro. Você falou de algumas pessoas, mas eu sei que você gostaria de citar as pessoas, todas as pessoas que foram envolvidas na produção. Isso. Bom, primeiro eu queria te agradecer por ter embarcado nessa conosco, né? Que é muito importante o papel das editoras e de vocês para nós nesse momento, mas para a editora, para todos os professores, né? Professor sem livro não precisa dos livros e a gente precisa das editoras. Então, faço aí também um agradecimento a você e a todas as editoras por ter apoiado. Além disso, bom, eu falei um pouquinho no começo sobre as instituições, né, que formaram a gente, o FRJ e o Cefet, né? Mas queria agradecer aos colaboradores que participaram. A gente coloca na lista dos colaboradores, pessoas que revisaram, pessoas da área que revisaram, que foram coautores. Então, por exemplo, a professora Tatiane Chuvas, o professor Joel, eles foram coautores de 2 capítulos do livro. O professor Ítalo, o Hector, o professor Márcio, o professor Arthur, o professor Anselmo Diniz, que fez o prefácio, que foi muito generoso em fazer o prefácio, porque ele é uma pessoa de renome na área e ele prontamente se colocou à disposição para fazer. E o professor José Eduardo, que fez a contracapa, que tem alguns livros na área, principalmente metrologia, e ele motivou bastante a gente a fazer. Então, foram importantes diretamente ao livro. Mas, além deles, assim, os alunos fazem a gente ser um bom professor, ou querer ser professor, né? Então, eu agradeço muito aos alunos
tanto de graduação quanto de pós-graduação, os alunos de projeto final, de iniciação científica, de mestrado, doutorado, foram muito importantes para a gente, os técnicos de laboratório, os funcionários da secretaria e de relações internacionais, que foram importantes para todos nós aqui. E alguns nomes que eu gostaria de agradecer pessoalmente da FRJ, foi o Fernando Castro Pinto, a Rossana, Franciane, Nestor, Elaine e Basílio. Então, são pessoas assim importantes para o desenvolvimento do livro. E se eu posso já agradecer a todo mundo que eu gostaria, mas eu queria deixar uma mensagem de motivação às pessoas que querem publicar, assim, sabe? Eu acho que hoje, principalmente no Dia do Professor, né, e tendo esse trabalho fechando pelo menos do nosso lado, né, mas deixando aí para o professor o trabalho de utilizar o livro, que é muito importante a gente permanecer num sonho, né, na realização da publicação, porque um livro é um trabalho de longo prazo, né? Então, o artigo a gente demora muito a escrever, mas quando a gente quer sentar para escrever, são 10 páginas, né? E um livro, ele demanda uma energia grande, você vê pelas figuras, cada figura dessa demora algumas horas, assim. A gente fez no AutoCAD para ter uma resolução boa, a gente fez no MATLAB para ter uma resolução, enfim, programas específicos, e demanda uma energia e não pode desistir, assim, porque é muito importante. A gente tem uma realização muito grande quando a gente vê depois. Quantas vezes eu já não passei olhando e o filho assim, né? Pronto. Então, eu motivo os meus colegas realmente a fazer isso, porque a gente desenvolve muito na sala de aula e passar isso para o papel é super importante e realmente realizador. Assim. Realmente, professores não deixem de publicar, não deixem de escrever, e alunos não deixem de comprar os livros, não só o nosso, mas os livros dos colegas, porque é isso que faz com que a cadeia se mantenha, né? Que a gente tenha as editoras, que a gente tenha... Então, isso é super importante. Na verdade, porque o trabalho de sala de aula acaba sendo meio volátil, né? É algo que acontece ali no momento, mas muitas vezes não fica registrado, né? Então, quando você faz o livro, é como se você estivesse fazendo, né, aquilo se tornar uma coisa concreta. Aquela experiência toda que você tem de sala de aula vira uma coisa concreta no livro, né? Eu acho assim, eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito dos livros, né? E eu acho muito bacana, né? Quem é professor, como a palavra que você usou é muito boa, assim, a generosidade, né? O professor é sempre uma pessoa generosa, que está disposta a compartilhar, está disposta a ensinar. Quer dizer, é algo que demanda, né, uma abertura para esse processo, né? E eu acho muito bonito, acho muito bacana esse professor. Então, eu também queria fazer uns agradecimentos rapidinhos, Ana, aqui. Eu sempre agradeço ao pessoal que me ajuda, que é a Michele, lá da iPapers, que é, assim, eu não sou tão boa nas mídias sociais, ela é a pessoa das mídias sociais, né, que me dá o auxílio, então, que viabilizou, né, aqui a divulgação e tudo. E aí, assim, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, parabenizar a todos que são professores, que eu já deu para notar que várias pessoas que estão assistindo aqui, a gente são professores também. Então, parabéns a todos vocês que estão assistindo. E lembrar novamente que essa live vai estar disponível no IGTV daqui a pouco, né, para quem quiser compartilhar, e que o livro está à venda na Editora Papers. É só você entrar lá no nosso site, tem um link na bio, e você vai encontrar o livro lá. E ele tá muito bonito. Várias pessoas elogiaram, você viu? Achei muito bacana isso. Elogiaram a capa, né, que tá bonita, muito legal. Realmente a capa ficou bonita. E queria te agradecer. Mesmo Pode a falar. produção da capa, a gente olhou várias fotos e discutiu entre nós, foi bem colaborativo, não foi algo que alguém escolheu, a gente fez votação entre os parceiros, né? O marido, a esposa e as cores, e
e realmente é um trabalho um fruto do amor de ser professor, assim, de ter essa tentar produzir algo que as pessoas olhassem com o mesmo carinho que a gente teve para construir esse livro. Ah, que bom. Bom, Ana, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que foi bem bacana, acho que já deu para o pessoal sentir bem qual é o conteúdo do livro, né? E agradeço todo mundo que está assistindo, tá? Como eu já falei, o link vai estar lá. Quem tiver interessado no livro pode visitar o site da ePapers. E quem tiver interessado no material suplementar, no próprio livro tem um QR Code que você pode acessar o site e encontrar lá o material. Ok? Gente, obrigada, Ana. Tchau, boa noite. Bom, aí já é a noite, né? Eu já estou perdida. 20 para meia-noite. Ah, puxa vida. Mas Poxa, o dia passou que foi ótimo, assim. Ah, que bom. Não estou nem sentindo o horário. Ah, que bom. Então fizemos a live ainda no Dia dos Professores aí também, né? Exatamente. Parabéns, Ana. Um abraço para todo mundo. Parabéns, gente. E boa noite para todo mundo.